está entrando no ar. São Gonçalo Esporte Show. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa, muito bem. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2015. Está no ar o último São Gonçalo Sport Show, mas não pararemos por aqui, hein? O último São Gonçalo Sport Show, mas quem sabe mudaremos de nome. O certo é que a equipe Antenados na Jogada... Nós torcemos sem parar e não é agora que pararemos de torcer, né? Então faremos programa hoje, vamos explicar para vocês, assim como daremos os destaques também. Então, para me ajudar, vamos fazer de uma forma diferente hoje. Então, Salvador Rangel, muito obrigado mais uma vez pela presença. O operador que é bom para Dedéu tá aqui com a gente. Faça chuva, faça sol. No inferno, no céu, Salvador Rangel está aqui com a gente. Então, eu chamo ele exatamente agora, o comentarista da verdade, para explicar isso pra gente. Muito boa noite a ele. Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Bom pra Dedéu. Infelizmente não posso dar boa noite para São Gonçalo e região, não ao vivo. Dou boa noite a você que ouve pelo YouTube, porque esse programa estará no YouTube, nem mesmo na SãoGonçaloFM.com. O que aconteceu, gente? Nosso último programa como São Gonçalo Sport Show. A equipe Os Antenados na Jogada continua. A gente vai atrás de novas rádios, a novas página perspectivas. No Facebook continua, assim como também continua o canal no YouTube. Tudo continua. As mídias do Antenados na Jogada, dos Antenados na Jogada digitais, as mídias virtuais continuam. E aí, esse período de transição, né, Lucas? É um pequeno percalço só. É um novo desafio para a gente buscar novos caminhos. Perfeito. A gente não para nunca. É isso aí, nós já temos um bom acervo de programas. Nós contamos com um pessoal que foi muito amoroso, muito simpático, que participou do nosso programa, viu a gente começar do nada, às vezes fazendo o programa com áudio muito ruim. De laptop, né? De laptop. Depois viu a gente com um microfone bom, sem aqueles trovões. O nosso auge, nosso ápice até então foi o Mauro César Pereira da ESPN participando conosco. Mauro César, que é de Niterói, até revelou que já morou no Barreto, ali na divisa de São Gonçalo com Niterói, perfeito. Niterói com São Gonçalo. E hoje a gente pode ir logo para os esportes ou conta o que aconteceu? Pois é, na verdade, enfim, falar que a gente está saindo da São Gonçalo FM, o povo recebeu a gente muito bem, o povo de São Gonçalo, não temos nada para falar, né? Nunca teve nenhum clima hostil, muito pelo contrário. A gente sempre se viu assim na rua, assim, acolhido, né? Abraçado. Aos motoristas, aos transeuntes. Aos transeuntes, exatamente. Todo mundo nunca teve da vida de ver a gente falando sobre futebol, o futebol local. Inclusive, vou dar destaques aqui sobre o futebol, no caso de Itaboraí, a final da Série C. A gente vai falar também de outros times, como Madureira. A gente não fica só nos 4 grandes do Rio. E diga-se de passagem, né, Lucas? Até mesmo quem não sabia do nosso programa recebeu a gente muito bem, nunca teve uma encarada, um clima hostil, sempre teve assim com muita paz, com muita tranquilidade, exatamente, as pessoas olhavam, vinham falar com a gente ia falar com as pessoas atendiam, voltavam, lá do outro lado da rua elas voltavam para atender a gente, como hoje. Ligaram pra gente pra dizer que estavam adorando o programa, exato, pra parabenizar, mandaram áudio. Curtindo a nossa página no Facebook, tanta gente de São Gonçalo curtindo a nossa página, não só de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e região. Então, infelizmente, o ciclo na São Gonçalo FM acabou, mas a gente espera que não perca esse contato com o público de São Gonçalo, se Deus quiser, aí numa rádio um pouco mais estruturada, um pouco maior, né, Lucas? Para quem sabe, voltar a fazer também o programa para São Gonçalo também, né? Para São Gonçalo, que faz parte, é claro, São Gonçalo é o terceiro maior município de interior do Brasil e, é claro, faz parte da metrópole do Rio de Janeiro, a região metropolitana faz parte do Grande Rio, Lucas Haddad. Uma cidade pulsante com um povo trabalhador, batalhador e que é muito amoroso.
Então, muito bem. Então, hoje sem horário, porque não importa, não estamos ao vivo, estamos apenas no YouTube. Lucas Haddad, eu peço os seus destaques iniciais. David, diretoria do Itaboraí garante: jogo da final será no Alzirão. Quem garantiu isso foi o presidente da Associação Desportiva Itaboraí. Júnior Cardoso disse que já foi concedida a liberação da FERJ para o Alzirão receber a grande final. Então, dessa vez a FERJ não se opôs, não, né? Não. Dessa vez não tem engenhão. É no Alzirão. Dessa vez não teve negócio de pisar no calo, de não sei o que, não teve isso, não, né? Não teve isso. A FERJ abriu mão, fez bem. Entendeu? O Alzirão tá muito bem estruturado. Entendeu? Então tem que ir pra cima mesmo. Itaboraí, boa sorte. Enfim, nosso último programa como São Gonçalo Sport Show. Também quero aqui frisar que o Madureira saiu na frente. Pensávamos que o Madureira ia ganhar para fugir de vez dessa zona da degola da Série C. Sabe o que aconteceu, David? O que aconteceu? Me diga. Tomou a virada. Tomou a virada? 4-2 para a Portuguesa. Meu Deus a do céu. Luzinha fez 4-2. A Luzinha não é a Luzinha brasileira. É a Luzinha brasileira, não. A Luzinha carioca, não. Não, é a Lusa que é a fala Lusa, a portuguesa. A portuguesa mesmo. A portuguesa do caso Everton, do rebaixamento. Portuguesa de Desportes. Sim, Vamos senhor. à luta, campeões, onde vibraram os nossos corações. A portuguesa, que virou, fez 4-2, e aí o Madureira continua naquela situação delicada, tá a 4 pontos da zona. Se tivesse empatado, estaria 5, se tivesse vencido, meu amigo, já estaria até longe. Teria até ultrapassado, não teria ultrapassado ninguém, mas teria aberto 7 pontos de diferença. É verdade. David Sharp, o comentarista que não perde o charme e que não perde o programa, seja ao vivo ou gravado, quais são seus destaques iniciais? Olha só, Lucas, você lembra da luta do Pacquiao contra o Mayweather? Como não lembrar, ou como não esquecer. Como não esquecer, né? Ou como não lembrar também. Como não lembrar. Pois é. Jamais esquecer. Como não lembrar. Verdade. Como não esquecer, não. Que você não esqueceu, né? Exato. Então, Lucas, a Justiça dos Estados Unidos investigou, hein? Ou, na verdade, está investigando a vitória do Mayweather sobre o Pacquiao. Olha, isso deu muita polêmica na época. Lembra que a gente falava disso? É. Muita gente dizendo que o Mayweather foi lá só pra ficar correndo em círculos. Teve uma opção de piadinha, de memes da internet brincando com isso, dizendo que o Pacquiao, ele foi mais incisivo, controlou mais o centro. Ele buscou, aí, né? Ele buscou a luta isso, de verdade. Aí a gente lembrou, olha, gente, mas o MMA é uma coisa, o boxe é outra. No boxe é a precisão dos golpes que conta. Esse negócio de controlar meio do ringue é coisa de UFC, do MMA, do Pride, do antigo Pride, não é do boxe. É, na verdade, o boxe olímpico conta mais esse negócio de pontuação, né? De acertar mais os golpes. Mas o próprio boxe, exatamente, mas o próprio boxe também. Agora, o juiz da Califórnia diz que vai analisar 32 aberturas de processo nos Estados Unidos que pedem reconsideração do resultado polêmico da luta. Como você bem citou, o Pacquiao foi muito mais incisivo, né? Em maio desse ano foi a luta em Las Vegas, Lucas. A luta que foi... Mas eu lembro, eu disse isso também no programa, quando a gente fazia lá nos estúdios de São Gonçalo, que ainda assim o Pacquiao pode ter dado mais pra frente, mas quem teve mais precisão nos golpes, eu até botei os dados, eu vou até repesquisar esses dados de precisão, golpes tentados, golpes acertados, tanto na proporção como golpes absolutos, ou seja, quem mais acertou no outro, seja proporcional ou absolutamente, o Mayweather foi melhor. É verdade. Mas, ó, eu não duvido nada dessa luta virar no contest. Ou com melhor, certeza. Sem resultado. Ou seja, que poderia até ter outra luta, né? Isso. Tomara que tenha. Tomara. Então, pra gente que gosta de luta, pra gente que gosta de boxe, seria sensacional. Então, sem horário, porque não estamos ao vivo, vamos para o primeiro intervalo, voltaremos a falar disso também, né? Porque as notícias não param por aí, tem mais informações pra dar sobre essa questão polêmica do boxe. Então, Salvador Rangel, vamos para o primeiro intervalo, temos música... Né, Salvador? Não precisa nem botar spot, essa hora não precisa botar nada. Bota a sua música, nem o WhatsApp. Exatamente, não estamos ao vivo, né? Então, sem WhatsApp, sem spot, só coloca a música mesmo e a gente volta já já no último São Gonçalo Sport Show aqui da equipe Antenado na Jogada. Nós torcemos o que, Lucas? Nós torcemos sem parar e nunca pararemos de torcer. Vai
Pois é, não tem horário, mas são 7h36, se você se interessa saber. Pois é, estamos no horário do programa normal, né? Entramos aqui para fazer o programa normal, fomos sabotados, Lucas Haddad. Mas enfim, isso não interessa. Olha, de certa forma foi, porque a gente hoje foi tratar de um compromisso lá em São Gonçalo, descobrimos que a São Gonçalo FM não está no ar. É verdade. Então não tem como fazer programa assim, né? Não ao vivo. Não interessa, né? Não interessa, né? Então vamos ter que fazer um programa pelo menos para colocar no YouTube e divulgar via a página do Facebook, que é facebook.com/Antenados na Jogada. Verdade. E Salvador Rangel, nós ouvimos agora Boys Bad News com Hate Me and Love Me. Salvador Rangel, falemos agora então do clássico de amanhã, do Flamengo e Vasco na Copa do Brasil, que já tá dando muito o que falar em Salvador. Então, eu peço que você coloque a vinheta do Vasco e do Flamengo. Você pode fazer isso, Salvador? Então, coloca aí, preparando as duas. Pode soltar as duas de uma forma inteira mesmo. Vambora. Flamengo! Pois é, Lucas Haddad, pouco mais de 26 mil ingressos vendidos para o clássico de amanhã, que é o primeiro, né, o jogo de ida desse confronto de oitavas de final da Copa do Brasil. E Lucas, já tem negócio aí, já tem situação polêmica em relação à arbitragem, porque o Flamengo já está protestando contra a escalação de auxiliares da Ferge no jogo. Olha só, auxiliares da Ferge. Isso aí, Lucas Haddad, a gente viu que, enfim, no Campeonato Carioca, né? A gente já viu que isso não dá muito certo. O fato é o seguinte, o Flamengo daqui a pouco vai querer escalar bandeiras, árbitros só de Sul e Minas. É verdade. Mas você não acha um pouco imprudente escalar os caras da Ferge? Muito imprudente. Depois do que foi o Campeonato Carioca de Futebol de 2015, ou o Campeonato Fluminense, né, que era do estado inteiro, tinha clubes do interior, obviamente, na sua Carioca. Sempre tem, né? Pois é, a gente chama de Carioca pela tradição, que o Rio era o Distrito Federal e tudo mais. Mas é imprudente, quem quiser confusão, além do Flamengo e Vasco normal, né, que já tem muita rivalidade, já tem aquelas declarações de que vai ser guerra, e que tem que ir pra cima, tem que ir com tudo, tem que estar com fome de bola, papapá, campeonato da parte. Toda essa ladainha que tem do clássico, normal, a motivação comum, ainda tem isso. Então, meu amigo, o pessoal tá querendo botar um jogo que seja, como eu posso dizer, focado no futebol ou num barril de pólvora fora dele. Vai ser o duelo em campo ou vai mais uma vez ser duelo de bastidores, né? Exatamente. Já tá começando mal, né? Já tá começando muito mal. Muito mal. Então a notícia é a seguinte, o Flamengo entrou oficialmente nessa terça-feira com um protesto na Confederação Brasileira de Futebol, conhecido como CBF, né, Lucas? Você conhece muito bem. Enfim. Ainda, exato. Contra a escalação de auxiliares da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, no jogo contra o Vasco, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, ou seja, pelo jogo de amanhã. A diretoria rubro-negra classifica como, no mínimo, imprudente, coisa que a gente acabou de citar aqui, a atuação de profissionais ligados à instituição que o clube rompeu relações recentemente. Rodrigo Henrique Correia e Gilbert, ou Daibert Pedrosa, né? Tem gente que chama de Daibert, tem gente que chama de Gilbert, enfim, Daibert Pedrosa, Moisés, estão escalados para compor aí esse quarteto de arbitragem, né? Entendi. Então não tem Marcelo de Lima Henrique. Não, Marcelo de Lima Henrique não. Esse é outro que é cheio de polêmica. Pois é. Só que aí a polêmica e agora pertence a outra, né, a outra federação hoje em dia. Pernambuco. Exato. O protesto assinado pelo presidente Eduardo Bandeira de Melo, Lucas, diz ainda que o adversário trata-se do maior aliado da entidade, né, o Vasco. O Flamengo, verdade, o Flamengo rompeu relações com a FERJ em janeiro deste ano e estuda até alternativas para o Campeonato Carioca. A gente já vem falando aqui sobre a possibilidade de disputar com times de categoria de base, né, sub-20, sub-23, times inferiores e botar o principal para jogar a Copa Sul Minas, exato. O duelo de ida, vale lembrar, é claro, que Flamengo e Vasco se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil amanhã, às 22 horas, no Maracanã. E a volta será na quarta-feira seguinte, também no Maracanã, porém com mando de campo do Vasco. Não haverá regra de gol fora, né, caso, enfim, tenha esse critério de desempate. Poderia ter, né? Empatou em 2-2 e 1-1. Não, é pênalti, direto. Então, Lucas... No mesmo estádio, né? Pois é.
O que isso é coerente, né? Coerente. Isso lembra uma vez que teve um Fla-Flu de Sul-Americana, que o Fluminense avançou porque passou com 2 empates, 0x0 e 1-1. Só que por motivos aí de sorteio, o 1x1 foi quando o mando era do Flamengo, aí passou o Fluminense. Pois é. Exatamente, eu lembro disso, foi em 2009, né? Foi o ano que o Flamengo foi campeão brasileiro. E o Fluminense deu a escapada do rebaixamento, a arrancada heróica, e perdeu a final da Sul-Americana. Viria a perder aquela Sul-Americana para a LDU. Exato, eu tenho até amigos rubro-negros, né, amigos flamenguistas, que encararam esse confronto, esse duelo contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana como o apagar das luzes ali, como o último respiro do Flamengo no ano, porque o Flamengo não vinha bem no Brasileiro. E aí imaginava a arrancada. Exatamente, o Flamengo até então não ameaçava, estava brigando para não cair, mais uma vez. Aí conseguiu essa arrancada milagrosa depois, mas a eliminação pareceu acabou o ano pro Flamengo, né? E o mais engraçado, só pra gente fechar esse parênteses... Lembrando que aquele ano, em 2009, a Copa do Brasil era disputada só até o meio do ano. Perfeito. E pra fechar esse parênteses dessa Sul-Americana, os torcedores do Fluminense que eu lembro, eles estavam justamente com o sentimento oposto. Tipo, esquece Sul-Americana e foca em escapar. Fluminense que viveu uma situação terrível, né? Sim. Viveu uma situação parecida com a do Vasco esse ano. E o Vasco que vai ter que fazer a mesma coisa, olha lá, o Vasco tem que fazer uma missão no estilo Fluminense de 2009 e, coincidentemente, tá pegando o Flamengo no mata-mata. Será que vai ser um prenúncio eliminar um rival de uma grande arrancada? Bom, veremos. O que a gente sabe do Vasco por enquanto é que a situação tá feia, perdeu pro Curitiba em casa, um jogo que, meu amigo, a gente já comentou isso ontem. E o Jorginho, que já mal chegou, mas já está dando uma atenção especial, sabe quem, David? Quem? O Thales. É Thales mesmo? de São Gonçalo. Thales de São Gonçalo, exatamente. Revelado lá no berço que nos acolheu tão bem, né, Lucas? Além de Martin Silva, que treinou, o Jorginho deu uma atenção especial pro Thales no que diz respeito a posicionamento. E é muito necessário, já que o Thales é garoto, é novo, e atacante vive disso. Às vezes você vê um atacante que nem é tão veloz, já perdeu a explosão. Exemplos de Fred, Paulo Guerreiro. Que o Paulo Guerreiro não é o cara que mais corre, né? O cara que mais se mata. O Fred muito menos, né? Mas eles estão ali bem posicionados, eles sabem onde ficar. E o Thales, quanto mais o Jorginho puder fazer ele amadurecer em relação a isso, de saber esses atalhos, melhor pro Vasco e pro garoto. E aí outro também que já está na expectativa... E que esse sim é experiente, pode fazer até mais diferença do que o próprio Thales garoto. Apesar do Thales ter muitos gols na Copa do Brasil, tá entre os grandes artilheiros do Vasco na competição, é o Nenê. O Nenê que teve atuação discretíssima, né? Contra o Curitiba, né? Mas aí o Nenê também ele tem que ganhar ritmo. Sem ritmo nenhum, estreou sem ritmo nenhum. E aí o Nenê já disse que o Eurico revelou ele, falou, sua estreia vai ser contra o Flamengo e nós vamos ganhar. E ele disse, vai ser uma guerra. E você falou em guerra, Lucas, e o Jorge, o lateral que você, não só você, né? Todo mundo tá enchendo a bola dele, você previa, né? Joga a bola. Exato, né? É só jogar futebol. É só saber tocar de esquerda, de direita, saber se posicionar, ter controle de bola. Eu vou encher bola. Se não tiver, não tem como. E o Jorge tem os dois. Eu confesso. Pra mim é um jogador sub-20 hoje no Brasil, hoje. Eu confesso exatamente, eu entrego isso. Lucas Haddad e eu estávamos indo hoje para São Gonçalo e ele falou, daquela seleção sub-20, dessa geração sub-20 toda aí, que inclui até o Gerson, o próprio Bosquilha do São Paulo, Marlon, enfim. Tem muita gente, Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, Guilherme, Danilo, que é do Valência, o volante que era capitão número 5. O Jorge é o mais valioso deles? Olha, tá entre os dois mais valiosos. O Jorge... pela posição uma posição que ele carentíssima, faz, era muito carente. Meu né? amigo. Eu até falei, Lucas, eu sou um talento desperdiçado, porque eu sou um lateral esquerdo e era muito promissor. Muito irregular, é verdade. Jogava muito bem uns jogos e jogava muito mal outros. Mas eu poderia muito bem ter sido um lateral esquerdo profissional. Se tem tanto cabeça de bagre aí, por que não poderia ter sido, né? Eu disse pro David, olha, eu com o meu corpo e com o meu senso de posicionamento, eu te anularia. Eu nem sabia que era fundo. Então você seria lateral direito, Lucas? Ou você seria zagueiro? Não, eu ficaria na volância, mas eu faria cobertura. Tudo bem então. Vou fingir, né, Salvador? A gente dá esse crédito pra ele, né, Salvador? Verdade. Dá pra dar essa moral pra ele, Salvador? Claro que sim. Vamos, né? Vamos ver, vamos dizer que ele é um... Volante de peso. Vamos dizer que ele é... Exato, vamos dizer que ele é um Walter da volância, né? Então, muito bem. Eu ia falar o horário aqui, a força do hábito, né? Lucas, você falou de Jorge, na verdade eu falei de Jorge, né? O Jorge falou... Falando em guerra, né? Ele falou em guerra. O Nenê falou, vai ser uma guerra.
Ele disse que o Eurico já recebeu ele assim, ó, você vai estrear contra o Flamengo, o que não foi verdade, mas vamos dizer que ele estreou antes pra pegar ritmo. E você quer saber o que o garoto de 19 anos, que tem muita personalidade em campo e também agora está se mostrando com muita personalidade nas palavras, falou? Diga. Vamos matar no primeiro jogo. Olha, meu querido, é bom assim, gosto assim. Eu gosto desses caras no estilo Túlio Maravilha, Romário, Renato Gaúcho, Edmundo, que pra eles não tem brincadeira. Serginho Chulapa também gostava de dizer das suas. É por aí mesmo. E Jorge, quem pode chora menos. Pois é, exatamente. Ele falou que o time está mordido, Lucas, por ouvir gracinhas após as derrotas, né? A derrota na semifinal do Campeonato Carioca, aquela do pênalti absurdo lá do Wallace. Brasileiro também. Exatamente, teve do brasileiro também. E as derrotas, tanto do primeiro turno do brasileiro, quanto da semifinal do Campeonato Carioca. E ele falou o seguinte: falam de guerra, Flamengo e Vasco é guerra mesmo, muita rivalidade. A gente sempre está conversando e sabe como o Vasco se comporta quando ganha da gente. Eles vêm debochando, brincando em rede social. O Flamengo não precisa ficar falando gracinha em rede social. A gente responde em campo. Vamos entrar bem mais mordidos e sempre estamos tendo que ouvir besteira do time deles. Entrar como se fosse uma guerra de verdade. Aí, Lucas, o garoto de apenas 19 anos, hein? É bom ter essa personalidade. É bom até que o Jorge vá com esse ímpeto, que é um mata-mata. E ele disse uma coisa, ele usou a expressão correta. Se é mata-mata, esforça-se logo para matar no primeiro jogo. Muita gente ignora o primeiro jogo. Exatamente. Decide-se no segundo. Não, mentira. Primeiro jogo fica água com açúcar, né? Não, mentira. O primeiro jogo decide muito. O primeiro jogo vai revelar no segundo quem vem com pressão no ombro e quem não vem. Tanto que muita gente, Lucas, muitos torcedores aqui do Rio de Janeiro, quando acontece, é claro, esses confrontos em Campeonato Carioca, essas semifinais, por exemplo, de turno, muita gente ignora o primeiro jogo e vai e resolve só no segundo mesmo. Porque falar o primeiro jogo é sempre aquele empate ali, aquele jogo de compadre, não sei o quê. Eu já cansei de ver campeonato ser decidido no primeiro jogo. O Fluminense existe também. Botafogo em 2012, o Fluminense decidiu no primeiro jogo. Verdade. Aí tudo bem, teve viradas, o Flamengo e do Petkovic contra o Vasco. O Vasco ganhou o primeiro jogo, o Flamengo tinha que fazer 2 gols de diferença. E fez. Entendeu? Então assim, não dá, realmente, tem que dar valor porque os dois já aconteceram. O primeiro jogo faz parte, são os primeiros 90 minutos, e o Jorge é o mata-mata, o espírito é esse. O Jorge falou a coisa correta, se tiver que matar no primeiro, mata, cara, não pode brincar não. Exatamente. E quanto à parte técnica, a parte tática agora de campo, falando de dentro do gramado agora do Flamengo, Lucas, o treino do Cristóvão hoje indicou mudanças na zaga do Flamengo para o jogo contra o Vasco, a zaga do Flamengo, que é o problema, hein, Lucas? Tá precisando, falávamos isso ontem. Tá precisando de um treinador. Programa ao vivo. Verdade. No último programa ao vivo, pro site, pro próprio dial-up da rádio, falávamos isso. Que o Cristóvão ele tem que resolver a defesa ou então que contratem alguém que o faça. Se pudesse, né, ter 2 técnicos, o ofensivo e o defensivo, lembra que eu brinquei com isso ontem? Exatamente. Se pudesse, seria muito bom, porque o Cristóvão tem uma dificuldade absurda. E ele, Lucas, ele preparou o Wallace e Marcelo, né? O Wallace e Marcelo receberam atenção extra em trabalho de forma separada e são bastante exigidos na bola aérea. Assim, César Martins e Samir devem ir para o banco de reservas. Então, o Wallace e Marcelo, provável que formem a dupla de zaga titular, hein? Para mim, os mais fracos dos 4. Essa dupla é mais fraca? Pra mim dos 4, o Wallace e Marcelo são os mais fracos. Samir é o melhor de todos, pra mim, indiscutivelmente. O César Martins tem um potencial mais técnico, tem falhado bastante, mas aí pelo menos eu coloco como alguém que vai conseguir chegar no seu auge. Exato, como uma falta aí de ritmo de jogo, exato. De posicionamento, de entrosamento também, tudo isso. Por parte do Vasco, mas ele tecnicamente é bom, ele saindo pro jogo é bom, não arrisca a jogada, não faz o que o Jomar faria, por exemplo, né? Entregou. Faria não, fez. Por parte do Vasco, como sempre, o treino foi fechado para a imprensa, né? O que criou-se expectativa é que o Martin Silva vai ser liberado para jogar. Agora, lembrando que não dá para arriscar com quem o Vasco vai jogar, e sabe que o Thales está tendo aquela conversa, como eu já revelei aqui antes, com o Jorginho. Vai saber o que o Jorginho vai preparar. É técnico novo, cabeça nova, e cabeça de técnico vai entender. Pois é.
Então, como é que você acha que fica esse confronto? Eu sei que amanhã a gente vai falar... Palpite? A gente vai falar disso amanhã, Lucas? A gente vai fazer programa gravado amanhã. Me diz você aqui. Vamos dar satisfação pro nosso ouvinte aqui do YouTube. Salvador Rangel gostou. Salvador? Salvador é participante aqui, é acionista aqui do grupo da equipe Antenados na Jogada. Salvador, você me diz, vamos ter programa amanhã gravado? Com certeza, vamos colocar no YouTube para os nossos ouvintes estarem aí antenados na jogada. Opa, que maravilha, hein? Não vai ter, mítico! Sensacional, Salvador. Botou e garantiu, bateu o martelo, vai ter programa amanhã. E como vai ter programa amanhã, palpite hoje não, né? Não, hoje não. Aliás, Lucas Haddad, vamos combinar aqui que a gente vai gravar o programa. Tá tocando a campainha aí, Lucas? Você tá ouvindo? Olha, tá tocando. Salvador está tocando. Então, olha só. Será que algum participante atrasado? Será que é? Às 7 horas e 52 minutos não interessa. Mas, ó, enfim. já temos aqui... Já tá na hora de chamar o intervalo dele. É mesmo, agora, Oi. olha, então eu vou chamar. Mas olha só, até esqueci o que ia falar. Então, Salvador, vamos para mais um intervalo rapidinho, a gente já volta com o São Gonçalo Sport Show, aqui na sua... Eu lembrei que eu vou falar, mas eu vou falar depois, vou falar no intervalo, porque, enfim, fica muita coisa, exatamente. Então, Salvador, chama pra gente que a gente já volta aqui no São Gonçalo Sport Show, o último programa aqui da equipe Antenados na Jogada, torcemos sem parar.
Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Crescemos sem parar. Pois é, são 7 horas e 57 minutos, mas não estamos ao vivo, então isso não interessa de nada. Você ouviu Fúria Louca, Fúria Louca do Maranhão, The Group of the Sinner. Muito boa essa Fúria Louca, hein? Muito boa mesmo, é uma das músicas, é uma das bandas tema aqui do programa. Então, olha só, eu falava com o Lucas e falava com você que nos ouve também, que a partir de amanhã, enfim, dá uma satisfação, né, Lucas? Gravaremos o programa mais cedo, não precisa ser às 7 horas, porque, enfim, não vai ao ar ao vivo mesmo, né? Então, como vai ao ar apenas na web, apenas no YouTube, colocaremos o programa às 7 horas para você, né? Como se fosse ao vivo, né, Perfeito, perfeito. Só que no YouTube, né? Salvador concordou, ele falou, olha só, Salvador, vai fazer um esforço para chegar aqui amanhã mais cedo, né? Deixa ele falar aí. Vou com certeza para poder colocar o... Programa no ar, programa no ar no YouTube, né? No YouTube e aqui com a equipe Os Antenados na Jogada. Exatamente, vai ser meio que o pré-jogo do Flamengo e Vasco, né? Que vai ter, amanhã vai ser o primeiro desse duelo aí. Então, falamos de Flamengo e Vasco no primeiro bloco, agora Salvador Rangel, falamos de Fluminense, o seu tricolor, Salvador. Clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Pois é, Lucas Haddad. E o Ronaldinho Gaúcho, hein? Ele saiu do treino ali, apareceu na rua. Como é que foi isso? Ele surpreendeu a galera? Ô, David, a questão do Ronaldinho sair do treino e aparecer na rua, não é nem essa. A questão é uma só, sabe qual é, David? Eu quero que você me diga. É que o Vinícius pode voltar contra o Paysandu. Aí eu vou falar uma Isso é o coisa mais importante, né? Ronaldinho Gaúcho sair na rua, não é. você Sabe não por tá quê? nem aí, né? Não, sabe por que não? Por quê? Porque aí com o Vinícius voltando, sabe quem sai do time, na minha opinião? Ronaldinho. Exatamente. É ele, né? Então ele vai sair na rua e vai sair do time, né? Se o Vinícius jogar contra o Paysandu, eu acho que ele sai. Porque, amigo, eu vou falar uma coisa pra você. A volância, Edson e Jean, tudo bem? E aí, meu amigo, o Vinícius chegando ali é Vinícius e Cícero. Perfeito. Scarpa na lateral continuará, creio eu, entendeu? E o resto a gente já sabe. Assim, eu não sei se o Anderson vai logo promover, porque o Vinícius veio de contusão. Mas ali, o Vinícius chegando e estando em forma, estando no pique, com ritmo. Ronaldinho, não dá pra você não. Eu dizia isso aqui, David, até pergunto pra você também, porque o Ronaldinho é um grande jogador, é um ícone do futebol. E eu falava aqui o seguinte, eu não falava não, ainda vou falar sobre isso aqui. Então fale. Que o Ronaldinho, o que eu percebi dessa primeira impressão do Ronaldinho é o seguinte. Muita gente falava, porque se o Deco fez a diferença, o Ronaldinho vai fazer muito mais do que o Deco e tal, porque o Ronaldinho foi mais jogador que o Deco. O Ronaldinho foi mais jogador que o Xavi. E aí? Mas quem passou mais tempo fazendo a diferença? O Xavi. Isso não quer dizer nada. O que eu acho do Ronaldinho atualmente é que o Ronaldinho ele tá forçando muito as jogadas. Ele tá querendo fazer muito uma jogada brilhante por minuto. Ele não tá jogando simples. O que é jogar o simples? Tem vezes que não dá pra forçar o passe. Tem vezes que o melhor é tocar de lado e procurar uma brecha ou procurar um espaço ou se posicionar melhor pra poder recomeçar a jogada, né? Sim, claro. Só que o Ronaldinho não. O Ronaldinho, a bola chega nele, imediatamente ele já tenta um passe mais agudo, ele já tenta uma jogada mais vertical, um lançamento, entendeu? Aquele passe entre os zagueiros. E aí o índice dele de perda de bolas, ou de passes errados, ou de lançamentos errados, fica alto, como você bem revelou ontem. E os dados do Fluminense nesse aspecto também. Então assim, eu não sou contra, eu adoro gente que verticaliza o jogo e tem objetividade. Mas ele participa muito pouco também do jogo, né? É aquele negócio, o primeiro jogo, já se precipita. a estreia dele é aquele negócio, né? O jogador, eu sempre achei o Ronaldinho genial, um jogador genial. O Ronaldinho do auge sempre foi um jogador super genial. Só que a questão é a seguinte, ele com toda a genialidade dele, ele conseguia fazer as jogadas acontecerem e serem objetivas sem ser objetivo, enfim, com a genialidade dele. Hoje em dia não consegue mais, até pela falta de preparo físico e tudo mais. Então ele quer, muitas vezes, inventar, pegar um drible assim, um lance de puxeta, levantar a bola e arriscar um lançamento meio de voleio, um lançamento de voleio, olha só. Ele já fazia isso no Flamengo.
uns lances que podem ser bonitos plasticamente, mas não tem, não chega, entendeu? O lançamento não chega bem pro atacante, etc. Então, pra quê? Leva quê? Produtivamente pro time, isso não ajuda em nada. Eu concordo. E assim, a gente quando vê o Ronaldinho jogar, gente, a gente também tem que ser justo. Eu também não digo que o Ronaldinho está comprometendo demais e que as derrotas do Fluminense eram culpa dele. Eu volto a falar aqui, não era, não chega a ser isso. O Ronaldinho, ele pode até se precipitar muito, querer fazer muito invencionice, forçar muito a barra pro ataque. Mas ali defensivamente ele tá recompondo, ele tá tapando um buraco, ele não vai ter a pegada, ele nunca teve pegada para marcar, mas pelo menos ocupar o espaço ali, fechar a linhazinha, ele tá fazendo isso, entendeu? Tá tendo esse esforço dele. Minha questão é... Você sabe qual foi, Lucas, o jogo mais produtivo dele? Diga. Foi a estreia dele contra o Grêmio Fluminense, 1-0 no Maracanã, que ele deu 37 passes, sendo deles 32 certos e 5 errados. Já seria pouco pra mim, 37 passes no jogo. Pra mim é pouco, não? Pra um cara que é de meio de campo, que tem a obrigação de organizar o jogo. Participou do gol e tudo mais. 37 passes, 32 certos e 5 errados. Enfim, assistência não para gol ele não deu nenhuma, para finalização ele deu 4, posse de bola 1 minuto e 19 segundos. Né? Finalizações certas, uma nenhuma errada, faltas cometidas 1, recebidas 0, enfim. Agora, desarmes 4 certos, você viu o Ronaldinho desarmando 4 vezes. Enfim, para mim não, sem dúvida os números dizem que foi a melhor participação dele. Depois você vê, contra o Avaí, só falando dos passes, assim, só falando dos passes, 24 certos e 4 errados, já cai bastante. Contra o Internacional foi a pior participação. Ele deu apenas 12 passes certos e errou 7. Ou seja, errou quase tanto acertou. Mais que a metade de erro. Exatamente. E aí o que acontece? O contra o Internacional, a culpa não foi dele. Ele pode ter ido mal, mas quem comprometeu a ponto do Fluminense sair derrotado foi o Marco Júnior. E assim, sinceramente... 39 segundos de posse de bola contra o Internacional, errou 7 passes, acertou apenas 12, né? Enfim, lançamentos certos, nenhum, errado 3, faltas cometidas 1, recebida 1 também, dribles, acertou um drible, olha que legal, acertou um drible para dizer que não foi completamente nulo no jogo, né? Improdutivo, ele acertou um drible contra o Inter e também acertou um cruzamento, só isso. Pois é, aí o que acontece? O Ronaldinho no lugar do Vinícius não dá. Se você pegar o aspecto físico, se você pegar o aspecto ofensivo e defensivo, nos dois. Participativo. O Vinícius... De volume de jogo. O Vinícius Balboa, ele marca mais, ele dá mais passe, ele finaliza mais, dá mais assistência. Ele é um cara muito mais sangue no olho hoje. O Ronaldinho Gaúcho, ele tem que ser aquele cara para ocasiões, entendeu? Opa, o jogo aqui tá truncado. Ronaldinho, vem aqui, filho, vai entrar aqui nesse finalzinho que eu digo assim, no segundo tempo, no meio, faltando 20 minutos. Exato, com 25 minutos. Isso, 25, aí você vai forçar o jogo, é até bom que você tá aqui do lado de fora, você já sabe a leitura do que, pra onde tem que cair, porque tem muito jogador que é assim, ô David, que o cara, entrando no jogo depois... Ele já se sente mais à vontade justamente por já ter lido o jogo de fora do campo. Olha, o que eu acho interessante, Lucas, aqui aí vai um elogio não só para o futebol brasileiro de um modo geral, mas para a imprensa, né? Que, enfim, trabalha com esses números. É exatamente esse valor que a imprensa brasileira, não só a imprensa, mas quem trabalha com futebol, está dando para esses números, para esses dados. Porque antigamente, não sei se você vai concordar comigo, não tinha tanto esses... entendeu? Não saía na mídia esses dados, não tinha tantos órgãos de scout. Era uma avaliação mais pobre. Mais pobre, exato. Aí o que acontece? O cara jogou bem, jogou mal, ia ser uma coisa muito subjetiva. Mas agora, o Ronaldinho Gaúcho... Tá parecendo, Lucas, perdão aqui te interromper, como se fosse mais ou menos o que acontece na NBA, porque na NBA a produtividade... Na NFL. E na NBA que eu acompanho mais, eu vejo a produtividade de tal jogador. Ele fez tantos pontos, deu tantas assistências, pegou tantos rebotes, esse jogador eu quero contratar, esse jogador eu quero ter no meu time. O futebol tem uma diferença maior que a NBA e que o futebol americano, que são esportes onde as pontuações elas são mais fáceis e são mais volumosas. O futebol é o seguinte, aí eu vou ter que também fazer justiça. Os números são importantíssimos, o Ronaldinho, nem nesse outro aspecto mais da particularidade do futebol de fazer a diferença, dele montar uma jogada boa, nem nisso ele está fazendo a diferença. Mas, vamos supor, se você pegar o Maradona, gente, você que é jovem, você que é moleque hoje, que ama futebol, que curte futebol, você pega pra ver os jogos do Maradona, faça isso, vá no YouTube e veja os jogos inteiros. Já que você já tá ouvindo no YouTube nosso programa, isso. Não tire desse link, continua ouvindo, abre outra aba, abre outra janela, pesquisa os jogos inteiros do Maradona. Você vai ver que o Maradona, ele passava horas e horas, minutos e minutos, sumido do campo.
Mas quando ele aparecia, ele resolvia. Ah, pode se avaliar assim? Pode. Mas aí, Lucas... Foi isso. O Maradona em 90... Mas aí entra pra estatística. Ele não fez nada. Ele não fez nada o jogo inteiro. Mas aí ele vai entrar pra estatística mas como... de forma mentirosa. Como um cara que não apareceu, como um cara que ficou Não, ele vai pra... Se ele resolveu o jogo, por exemplo, o Guerreiro contra o Goiás, ele deu assistência que foi o gol do Cirino, entendeu? Ah, ele resolveu o jogo, ele vai dar tantos dribles que gerou o gol, os dribles e assistência, entendeu? Ele vai resolver o jogo a ponto de que apareça a decisão da partida. Você tá certo. E isso, entendeu? E chega num ponto, porque o Maradona decidiu o jogo. Então ninguém vai olhar pros números, não precisa, porque tá todo mundo vendo que o Maradona decidiu o jogo. Sim. Entendeu? Agora esses detalhes... O que falta é o Ronaldinho, exatamente. O problema é que o Ronaldinho... Frisando, o problema é que o Ronaldinho tá com números ruins, mas tipo assim, podia ser aquela coisa, olha, o Ronaldinho tenta 20 lançamentos, erra 19, mas o que ele acerta é gol. E aí é 1-0 e decidiu. Exato. Mas nem isso. Nem isso. Esse é o problema. Eu concordo. E por essas e outras, que por mim o Vinícius volta no lugar dele. E no mais, David, já que vamos agora falar do confronto Fluminense e Paysandu... Amanhã também, não. Quinta-feira. Quantos ingressos vendidos, David? Vamos ver se você acerta aqui. Chuta logo aí. Lá no Mangueirão ou no Maracanã? No Maracanã. O jogo da volta no Mangueirão. Aí vai lotar, isso eu não tenho a menor dúvida. Isso aí eu também não tenho a menor dúvida. Então, para o Maracanã, jogo na quinta-feira, Fluminense e Paysandu, eu chutaria uns 10 mil ingressos vendidos, por aí? 4 mil ingressos foram comercializados. Menos da metade. Salvador Rangel, seu Fluminense. Você não vai no Maracanã apoiar seu Fluminense contra o Paysandu, Salvador? Ou foca no brasileiro, Salvador. Ou então o Paysandu já ganha morto, não vale a pena nem perder tempo. 4 mil ingressos só da sua torcida? Cadê a torcida, Salvador? Não, vale a pena ir no Maracanã, mas a torcida e eu também, eu não tenho ido, eu falo a verdade, eu não tenho ido. Mas os torcedores aí estão fazendo a parte deles e eu estou fazendo a minha parte aqui, que é torcer pelo Fluminense. Mas, Salvador, por que não ir ao jogo, então? É um pouco de falta de tempo, mas eu acredito que a torcida, o David, está fazendo a sua parte. Eu não costumo ir no Maracanã. Essa é a grande verdade. Já é uma preferência sua. Mas por que você não costuma ir? É falta de quê? De transporte? É segurança? Qual é o problema pra você? O que falta? Eu não gostar de ir no jogo? Qual o problema? Prefere ver pela televisão? Eu tenho uma certa preferência por ver pela televisão quando o jogo é televisionado. É televisionado. Televisionado, isso, perfeito. Televisionado, tá certo. Então, mas eu prefiro ver pela televisão mesmo. Eu não costumo ir no jogo no Maracanã. Você não gosta? Só quando é contra times que não é clássico. Entendi. Que não é clássico, faz de conta, é Fluminense e Flamengo, Fluminense e Vasco, eu não costumo ir. Eu costumo, às vezes, ir quando é um outro time. Por exemplo, o Paysandu. Então você não vai contra o Paysandu. Que fica mais vazio. Mas dessa vez eu não vou. Tá bom, mas na próxima você vai, né? Talvez sim. Então beleza. É isso, Salvador falando, explicando o porquê de 4.500 ingressos vendidos, Lucas, é isso? 4 mil ingressos vendidos. Só 4 mil, né? Não, e também tem isso, David, que o Tricolor tá achando que o Paysandu, vamos assim, não é preciso unir forças para passar do Paysandu, entendeu? Enfim, aquele velho problema de transporte também e tal. Se o cara vai de carro, estacionar é caro. Se o cara vai de transporte público, ele é deficiente. O jogo é o quê? 8h30? O jogo é 7 da noite. 7 da noite? 7 da noite mesmo, né? Não é 7h30, não? Não. 7 horas. Terá início às 19 horas. Que coisa, hein? Que horário estranho, 19 horas. Horário do programa, né? Do ex-horário, né? Do programa, né? Porque agora, realmente, a gente não tá mais ao vivo. Agora não temos mais horário. A rádio tá fora do ar, né, gente? Paciência. 88,9. Cadê o 88,9 FM? Nada, tiraram do ar. Foi pra casa do caramba. Mas, David, voltando ao jogo aqui. Fale, volte. Além do Vinícius, que pode voltar, vamos agora pra quem não vai estar no jogo. Quem não vai estar no jogo? Cavalieri, Oswaldo e Pierre, eles também devem descansar. Cavalieri ainda fora, né? Isso. Oswaldo ainda fora também, né? Oswaldo talvez seja a pior situação. Por quê? Porque ele tá com um problema na coxa muscular. Mas voltou a ter problema? Ele voltou, depois saiu de novo? Como é que é isso? Por quê? Ora, David, a gente já viu isso N vezes. Sim, mas a gente viu isso recentemente com o Paulinho e tal, que tá mais preocupado em fazer churrasco pra... É, verdade. Entendeu? Já viu com N jogadores. O Samir, né, volta e meia tá acontecendo isso. O Vitor te reclamou que liberaram ele com dor ainda. Foi jogar com dor. Vai saber, né? O cara vai entrar, sente o mesmo problema. O que acontece o Diego Cavalieri, ele tá com uma lombalgia.
né? Uma dor na lombar, perfeito. Isso aí. Aí ele deu uma melhorada e tal, mas sabe como é que é? Não tem condições de treinar, estão vendo, estão reavaliando. A pubalgia era o Fred, né? Isso. Que já recuperou. Já. Então, beleza. Aí o Oswaldo voltou de uma lesão na posterior da coxa, né? No posterior da coxa esquerda. E ele voltou a sentir essa lesão. Foi o que eu falei, tá? E o Pierre sentiu ontem uma dor, sabe aonde? No adutor. Você falou sabe aonde? Eu até pensei. Meu Deus do céu, lá vem coisa aí, hein? Não viu coisa sabe grave, aonde? Então foi tranquilo. Nada grave. Mas lembre-se que o Fluminense está no G4, tem como preferência o Brasileirão. Não que a Copa do Brasil, Copa do Brasil vai estar título, né? Pro torcedor tricolor, quer comemorar que ganha outra. E fora que Libertadores, um título nacional e da vaga na Libertadores. Isso, é o caminho mais curto que chamam. Mas o pessoal tá vendo, tá crendo que dá para passar do Paysandu, com todo respeito ao Paysandu, não forçando a barra, né? Não precisa ser que nem o Vasco, que vai pegar logo o Flamengo. Vai o cara mesmo 50%, 40%, 70%. O Fluminense não tá precipitado. Pois é. Olha só, Lucas, você falou aí de caminho mais curto, de opção, não sei o quê. Aí eu vi ontem, né, no jornal da TV, no Sport TV News, uma matéria sobre o Cruzeiro. Não é, enfim, agora a gente está falando para o mundo, não temos fronteiras nem divisas, né? Não, mas isso é uma curiosidade do futebol. Enfim, uma curiosidade, acho que o Flamengo se livrou, tenho certeza que o Flamengo se livrou de uma boa. O Cruzeiro tá mal colocado no Brasileiro, tá atrás do Flamengo, tá com 21 pontos, né? Tá com dois pontos a menos que o Flamengo. E aí, todos, a torcida... Tá com 22 pontos. 22, um ponto a menos, perfeito. A torcida, os jogadores, todos vem a Copa do Brasil como uma solução para os problemas. O Cruzeiro que vem de um bicampeonato brasileiro e certamente não vai disputar o tri, né? E de uma final já de não Copa está do disputando, Brasil. exatamente. Não vai disputar o tri, não está disputando, não deve disputar, provavelmente não vai disputar o tri. O Cruzeiro é carta fora. O Cruzeiro tem 22 pontos. O Goiás, que está em 17º, é o primeiro da zona, tá com 19. Ele tá Porque 3 pontos. o Flamengo está a 1 ponto. O Flamengo já não deve disputar. E o Cruzeiro muito menos, que vem jogando mal. O Flamengo pelo menos vem jogando bem no ataque. Eu digo aqui que do Atlético Paranaense para baixo, que é o oitavo, G4 é do oitavo para cima. Então, do Atlético Paranaense para baixo, ninguém tem chance de G4, é isso? Eu acho que é difícil. Tem um turno inteiro, né? O aproveitamento dos outros clubes está excelente. Verdade. Agora, olha só, sabe qual é a história? Qual foi a pérola dessa vez? Diga lá. Todo mundo torcendo, todo mundo otimista, a Copa do Brasil vai ser a salvação do ano, aquele papo de sempre. Luxemburgo fala: se tiver que optar por um campeonato aí dos dois, eu vou optar pelo Campeonato Brasileiro. Vou optar pelo Campeonato Brasileiro. Não pode cair, não pode ser rebaixado. Sai da zona da confusão. O Cruzeiro é o único time que nunca foi rebaixado, não pode ser igual o Inter, o Santos também não foi, o São Paulo, o Flamengo também não pode ser rebaixado. Eu imagino. Mas que desespero, hein? Os jogadores, não sabe quando não une, não orna o discurso? Uns falam uma coisa, a Copa do Brasil, vamos pra cima, Palmeiras, duelo, bababá. O Luxemburgo, ele fala uma coisa e os jogadores desmentem. Parece que ele vive em outro planeta ali, ele treina em um clube à parte. Mas imagina que banho de água fria. E a torcida do Flamengo viveu isso ano passado, quando o projeto sai da confusão, não sei o que, bababá. Curitiba, pega o Curitiba, toma de 3-0 lá. E falando, não, porque eu não tô nem... Falando basicamente, eu não tô nem aí, não sei o que. Porque a gente vai pegar agora 6 clássicos no Brasileiro, isso é um absurdo, a tabela, a CBF, conspiração. Curitiba, aí não, agora deixou chegar, é Flamengo. Aí mete 2-0 no Galo, tava praticamente garantido, aí toma virada. É coisa de oportunismo. Então, mas me diz, aí... O Fluminense também teve isso, tomou de 5-2 na América, não, é porque é melhor jogar Sul-Americana. Aí foi pra Sul-Americana. Tomou a piaba também. Tomou a piaba do Goiás. Então, mas é inacreditável, ele falou a mesma coisa ontem. O Salvador, o BG entrou, outro BG aí. O Salvador tá no computador dele ali vendo coisa. Olha só, o Lucas. Ele falou a mesma coisa no passado, o Flamengo tomou o pau, a torcida ficou chateada, é claro, pela chance do bi, né? O Flamengo poderia ter conquistado o bi da Copa do Brasil. Ele falou isso, porque é Campeonato Brasileiro, eu vou pitar, não sei o que e tal. Agora fala a mesma coisa pelo Cruzeiro. Luxemburgo é um técnico definitivamente ultrapassado, né, Lucas? Muito ultrapassado. E assim, eu até vejo o Brasil com um bom leque de novos técnicos. E aí volta aquela velha discussão. Quer que esses técnicos novos do Brasil, da nova safra, evoluam? Mude a cultura. Que aí os caras vão sentir prazer de falar, sabe de uma coisa? Eu quero chegar daqui a 10 anos estando muito acima do que eu era no passado e não ser igual o Celso Roth. Vamos dizer que nem... ou outros. Que nem outros exemplos da sociedade, né? Enfim... da nossa sociedade aqui no Brasil, o exemplo tem que vir de cima, é basicamente isso, Lucas? O exemplo tem que vir de cima. Do patrão. O patrão vai querer que você evolua. Eu sou dirigente, eu quero que o cara
passe 2 anos aqui. Aí vai valer a pena o cara estudar, vai valer a pena o cara pensar a longo prazo. É aquela história, né? Você quer que o PM na rua seja honesto, mas ao mesmo tempo, como é que o PM vai ser honesto se o secretário de segurança não é? Pois por exemplo. Não, né? isso aí vale pra tudo. Vale pra técnico, vale pra professor, vale pra jornalista, vale pra PM, pra Qualquer polícia. área, exatamente. Pois é. Advogado. Não adianta nada eu ser virtuoso. Eu sou um jornalista virtuoso. Sou um cara honesto, sou um cara centrado, sério, estudioso. Mas o que adianta eu ser sério, estudioso, centrado e saber as verdades ou a verdade? Comentarista da verdade. Isso, se o meu editor-chefe vai lá e me poda. O que adianta eu ter feito curso de técnico para um projeto de 2 anos, para poder colocar um clube num outro patamar em 2 anos, se o meu dirigente me dá só 15 jogos? O que adianta eu ser um policial honesto, bem treinado, o melhor atirador, o cara mais justo, um estudioso que sabe as leis, se o cara que manda em mim, o secretário, o governador que manda em mim, me usa apenas como peão para jogo político? Mesma coisa com o professor. Bola nas costas. Você pode trazer o Albert Einstein para ensinar física aqui no Brasil, você pode ressuscitar o São Tomás de Aquino para ensinar filosofia no Brasil. O que vai adiantar se o MEC fala assim: não, meu filho, tu vai ter que seguir a minha cartilha. Esquece esse negócio de escolástica, esquece as tuas teorias, Einstein. Tu vai ter que estudar, vai ter que ensinar conforme o método do MEC da Unesco. Não adianta, então o cara vai ser virtuoso pra quê? Vai ensinar o que tiver aqui no planejamento do MEC. Pra doutrinar. Eu sei que você é gênio, eu sei que você é filósofo, mas esquece isso, aqui é limitado, você vai ter que ensinar o que a gente manda. Isso segue muito no futebol, né? Como o futebol representa... E não, o sociedade. futebol faz parte da sociedade, né? Por Claro. que vai ser diferente? É verdade, lógico. Toda profissão é assim, gente. Você mata a virtude quando você tem um cara que está acima, quebrando o seu funcionário abaixo. O Brasil é um país organizado, o Brasil é um país corrupto. Eles querem que o futebol seja justo, honesto. Difícil, né? Muito difícil, né? A gente não tem cultura administrativa, os caras que fazem futebol vão ter? O Brasil é um país inseguro, um país com violência. Eles querem que o futebol tenha segurança, tenha tudo mais. Não tenha briga, não tenha briga de torcida. É muito difícil, né? É muito difícil. Entendeu? Salvador Rangel, chega de conversa. Isso não é conversa mole, isso é conversa interessante, mas enfim. Isso é sério. Isso é seríssimo, na verdade. Sério, não, seríssimo. Mas enfim, não tem o que a gente possa fazer agora pra mudar. A gente só pode falar. Tem intervalo agora? Tem intervalo agora. Então, Salvador, chama o intervalo pra gente e voltamos pra falar do Botafogo que joga no próximo sábado contra o Paysandu também. Esse Paysandu vai fazer 2 jogos aqui no Rio de Janeiro essa semana. Então,
informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Pois é, tem vinheta da hora, mas são 8 horas e 23 minutos. Para você que nos ouve pelo YouTube, não interessa. Enfim, Lucas Haddad, vamos falar agora do Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos, Salvador. Pode botar a vinheta aí. Pois é, Lucas Haddad, o Botafogo enfrenta o Paysandu nesse domingo, hein? É jogo estranho, né? Horário, domingo ou sábado? É domingo. Eu falei sábado, mas o jogo vai ser domingo às 11 da manhã. Estranho, né? Que coisa, rapaz. Dia 23, vê se tá certo isso aí, Lucas. Dia 23, domingo. Dia 23 é domingo, Salvador? Confere aí no calendário, por favor. Então, começa nessa terça-feira, Lucas, às 18 horas. Domingo, dia 23. Na verdade, já começou, viu? Domingo, tá certo. Porque sábado é 22. Então começou nessa terça-feira às 18 horas pela internet a venda de ingressos para o jogo entre Botafogo e Paysandu no domingo às 11 horas. Será que lota agora? No estádio Newton Santos. O horário prevalece, né? O horário favorece. Esse horário está sendo o horário da lotação. Exato. No estádio Newton Ô, David, Santos. sabe uma curiosidade depois que você falar aí? O quê? Fala agora ou depois? Não, dá as informações aí. Então tá bom. Pela 20ª rodada da Série B, sendo que é claro a primeira do segundo turno, né, do retorno da Série B. A partir dessa quinta-feira, os postos físicos estarão abertos para comercializar bilhetes. O Alvinegro faz campanha para mobilizar os torcedores e encher o Engenhão, Lucas. É isso que você estava falando, né? Quem que nunca viu todos os estádios cheios às 11 horas da manhã de domingo. Para isso, a diretoria aposta em preços mais acessíveis. Eles variam de 20 a 50 reais, sendo que em todos há a possibilidade de meia entrada. Lucas Haddad pode completar a sua informação. David, segundo o matemático Tristão Garcia, sabe quantos pontos faltam para o Botafogo voltar à elite? O Botafogo hoje tem 36 então quantos faltam? Eu posso chutar? Pode. Eu chutaria o quê? Uns 36, fazendo, acho que com 60 dá pra voltar? Então, eu chutaria 24 pontos. Não, Mais? precisa de mais pontos. O Botafogo precisa fazer, segundo o Tristão Garcia, 65 pontos. Para isso, teria que somar nesse segundo turno 29 pontos. Tá perto, né? Mas é porque com 60 já vi vários clubes, tanto na Série A quanto na Série B, ficarem no Mas é com G4. garantia que ele está dizendo. Sem dúvida, O Tristão né? já garantiu tanta coisa, é melhor, É verdade. melhor deixar isso pra lá. E vale lembrar que, enfim, enquanto a própria rebaixamento mesmo, já Ele teve, mesmo você quer, já você teve não clubes... subiu com menos pontos. Exato, teve clube que se salvou do rebaixamento com 39, como foi o Palmeiras no ano passado. 40, né, o Palmeiras? Acho que fez 39. 40. Foi 40? Acho que 40. Acho que quase certeza que é 39. E teve clube também, Lucas, que se salvou, na verdade, que caiu, que não se salvou, mas que caiu com 46. O Fluminense caiu com 46. Exato. E o Fluminense O Corinthians caiu com cairia 45. 46, só que aí teve o erro lá do Flamengo, depois da Portuguesa, mas sem os erros, o Fluminense cairia com 46, empatado com o Criciúma. Criciúma que passaria no critério de saldo de gols. Pois é, você vê que esses Melhor, dados são no muito... critério de vitórias. Esses Porque saldo dados- de gols o Fluminense tinha mais. Agora, ô David, sabe quantos pontos o Botafogo precisa para ser campeão, segundo o Tristão? Quantos? Ele precisa alcançar 76 pontos. 76? A Edson são mais... E aí eu te falo que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009 são mais com 40 67 pontos. Pois é. E aí, no caso, David, voltando aqui pra falar de Botafogo ainda, lembra daquele vídeo lá do Porta dos Fundos? Ixi, Maria. Vai daqui pra Agora fora. até o Antônio Tabet é Isso. dirigente do Flamengo, é vice-presidente de comunicação. Botafogo juntará a entrada de Antônio Tabet na diretoria do Fla, processo contra o vídeo. Ele vai anexar. Parecia que eu esse tava... fato. Parecia que eu tava prevendo isso, Lucas. Não esqueceu o vídeo do Porta dos Fundos, do Botafogo. Não, a gente até relacionou, linkou esses dois acontecimentos, tanto o vídeo quanto... O Botafogo fez a mesma coisa. O clube irá processar o portal e cobrará 10 milhões de reais. A gente tinha dado essa informação. Entendeu? E aí, se serve... Que é mais um agravante, né? Isso, que agora o Antônio Tabet está
fazendo parte lá do Flamengo. Porque uma coisa é ele ser rubro-negro doente, fanático e tal. Outra coisa, ele hoje, exato, como ele é. E outra coisa, totalmente diferente, ele fazer parte da diretoria do Flamengo. Então, peraí, você vai ser diretor, vice-presidente do Flamengo, de comunicação? Então, a relação de vocês já não era tão distante assim, né? Exatamente, vai anexar. E aí, cabeça de juiz vai saber o que ele vai achar, vai associar. Enfim. E tem milhões de recursos ainda pela frente. E tem muita coisa. Olha, meu amigo, eu não quero nem saber onde vai dar isso aí. Melhor, eu quero saber, eu tô só esperando. Pois é verdade. Lucas Haddad, tem mais notícia do Botafogo aí, Lucas? Não, de importante que eu considero é só isso. Porque o resto ali, o Botafogo não vai jogar na Copa do Brasil, foi eliminado pro Figueirense. Vai assistir na televisão, né? O Zé vai jogar. Então, pra encerrar sobre o Botafogo aqui, eu falo... Meu Deus do céu, tem cachorro aí entrando na área, tem cachorro no estúdio. Esse cachorro só se mete em rolo. E são dois agora, hein? Que coisa, Beat Dog e Podós, que coisa. O Lucas... Um abraço pro Malagueta, que adora esses cachorros aí, nunca mais veio aqui vê-los. E estão comendo alguma coisa ali. Olha só, mas termina lá o Botafogo. O Lucas, pra encerrar o Botafogo aqui, pra encerrar o assunto do Botafogo, pra passar a régua aqui... Caio Martins, Lucas, prefeito de Niterói, pede 15 dias para avaliar o projeto do Botafogo. O Alvinegro planeja utilizar o estádio durante o Carioca de 2016, quando o Engenhão, o Newton Santos, será cedido ao Comitê Olímpico, mas obras são necessárias, aí o prefeito de Niterói pediu 15 dias. Então, Lucas Haddad, fiquemos no aguardo e tomara que a decisão seja... Bom, que seja a favor, né, de colocar o Caio Martins, né, o estádio formoso de Caio Martins... Em atividade. Do Canto do Rio. Exatamente, resgatando aí as tradições dos anos 90 e 2000. Então, não interessa a hora. A hora dos destaques finais. Salvador Rangel, pode chamar. Agora sim você pode colocar a musiquinha de abertura e encerramento, porque chegou a hora e Lucas Haddad, eu já devolvo com você. Tenho 2 destaques finais dele. Então siga. E um vai ser engraçado, que a novela John Stones continua. Caramba, Everton rejeita a proposta por John Stones. Vamos ligar para Mauro César. Desta vez, ofereceram cerca de 30 milhões de libras pelo defensor de 21 anos. Everton disse não, o Chelsea vai ter que aumentar a pedida. Meu amigo, esse John Stones, será que ele pega alguém lá do Chelsea, do Everton? Porque o bicho tá valorizado. Pega? Será que ele se relaciona com alguém ali? Que coisa, hein? E meu segundo destaque, David. Você falou de Caio Martins? David, soube isso hoje, não saiu em nenhum portal. É a apuração aqui que eu tenho com os minhas fontes pessoais. O Peter Simonsen, antes de entregar o cargo no Fluminense, antes de sair, já que é o último mandato dele, além do CT, que ele está transformando isso em algo material, ele quer deixar pronto um projeto para que as Laranjeiras recebam jogos. Essa história aí você já tinha falado antes. Mas agora, a questão é que naquela época que eu falei, estavam querendo. Agora o Peter Simonsen vai querer deixar um projeto, uma coisa no papel pronta para que o próximo emende. Vamos botar uma arquibancada na Pedro Machado ali? Não dá mais para fazer isso. Mas enfim, há projetos arquitetônicos. E você que nos ouve pelo YouTube, pode procurar no próprio YouTube. Claro, abrindo outra aba ou outra página. David Sharp, o comentarista que não perde o charme e não perde o programa. E que tem destaques. Quais são eles? É verdade. Meus destaques finais são o seguinte. Eu continuo completa informação do destaque inicial, falando da investigação da vitória do Mayweather sobre Pacquiao. E eu completo a informação dizendo o seguinte: a polêmica luta movimentou nada menos de 500 milhões de dólares, que dá quase 1 bilhão e 800 milhões de reais, né? 1,74 bilhão de reais. Curiosamente, Lucas, apesar de Floyd Mayweather ter ganho quase 1 bilhão de reais no período de 1º de junho de 2014 a 1º de junho de 2015, ele perdeu recentemente o cinturão da Organização Mundial de Boxe por não ter pago uma dívida de 180 mil euros. Ai, meu pai do céu. 180 mil euros. Ô, David, com a entidade. Sabe o que ele faz com 180 mil, Mayweather? Compra o chiclete, gasta em chiclete. Ele usa como palmilha do sapato. Entendeu? Ele não precisa nem... É meu pai do céu. Pra quem ganhou 1 bilhão, 180 mil. Faz isso aí, Lucas. É como se fosse, sei lá, pra gente fosse o quê? 50 centavos? Não, como se fosse pra gente até menos. Menos que 50 centavos? Pro cara.
é como se fosse pra gente um quarto de centavo. Nossa, aí já pegou pesado. E olha só, enfim, vamos ver o que vai desdobrar nesses assuntos aí de boxe, porque realmente seria muito interessante se tivesse mesmo, ou se tiver outra luta entre os dois, entre o Floyd Mayweather e o Manny Pacquiao. Agora, Lucas, o meu destaque final mesmo, vai pra multidão que recebeu o time do Atlético de Bilbao. 50 mil pessoas, Lucas, lá no País Basco, recebeu o time que conquistou um título depois de 31 anos. Maravilhoso a torcida do Bilbao. O Atlético Bilbao é o time que eu mais gosto na Espanha, porque ele só aceita jogadores bascos. E eu, como bom nacionalista, gosto de prezar pelo que é da casa, assim como o Bilbao. Admiro muito o Bilbao. Parabéns, Atlético Bilbao. Tinha destacado ontem o título da Supercopa da Espanha. E hoje deu esse destaque maravilhoso. Lotaram as ruas, 50 mil pessoas. Infelizmente isso aqui é televisão. Na verdade, como é YouTube, Lucas, eu vou botar a foto pra a galera ver no YouTube. Pra ilustrar exatamente a festa que foi o pessoal recebendo o clube lá, o time, né, que venceu do País Basco a Supercopa da Espanha e conquistou o título após 31 anos de jejum. Lucas Haddad, não importa o horário, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de Salvador Rangel nesse programa, que foi o último São Gonçalo Sport Show com esse nome. E agradeço também o Lucas Haddad. Estaremos a partir de amanhã com outro nome. Vamos pensar, tentar colocar o programa no YouTube a partir de 7 horas, né, o horário que a gente vinha apresentando o programa normalmente, quando ainda era na São Gonçalo FM. A gente agradece ao Leonardo, que, enfim, foi legal com a gente muita parte do tempo. Leonardo, ele estava lidando com uma série de limitações, a gente se esforçou para manter o projeto. Gente, a gente nunca quis jogar as coisas pro alto por qualquer coisa, né? Não é assim que a gente vê. Afinal, torcemos sem parar. Exatamente. A gente teve problemas, já entramos no ar ao vivo, atrasados, adiantados. E isso eram coisas que a gente resolvia. A gente tentava resolver, tentava ir pra cima. Pra quem viu a gente desde o começo, viu com a gente tendo problemas com o microfone, os trovões, viu uma série de coisas. A gente faz um programa. Música sertaneja entrando em cima da gente. Interrompendo a transmissão. A gente vendo, por exemplo, fazendo programas com microfone de computador. Ou então, às vezes, o programa nem indo ao ar. Mas, enfim, a gente tentou de tudo. Esgotamos as possibilidades. Mas é impossível fazer um programa de rádio sem dar o up da rádio. Exatamente. E aí foi a gota d'água. E sem a seriedade, não é nem seriedade, mas a estrutura necessária para estar em dia, estar no ar todo dia às 7 horas da noite e entregar às 8 horas sem nenhum tipo de problema. Então, Lucas Haddad, vamos embora com o último São Gonçalo Sport Show e amanhã voltamos em um novo nome. E se Deus quiser, quem sabe em muito pouco tempo voltaremos aí sim em uma rádio um pouco mais estruturada, né, que nos dê uma capacidade de fazer um trabalho ainda melhor para você que nos ouve, você de São Gonçalo, de região, e seja de onde for, do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo afora, afinal, internet não tem fronteiras, o rádio ainda tem, o rádio dial-up tem, mas a internet não tem fronteiras. Mas então, a gente vai querer também voltar pra rádio, o nosso foco também é no rádio. Exatamente, entendeu? foi o que eu falei aqui. Muito obrigado. São Gonçalo Sport Show, a equipe Os Antenados na Jogada continua, o programa, infelizmente, não tem como continuar porque nós não estamos mais radicados em São Gonçalo. Então é isso. Muito obrigado pela participação, pela companhia, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Voltamos amanhã e a gente se vê, por enquanto, aqui no YouTube, claro, na página do Facebook, facebook.com/antenados na jogada. Valeu, aquele abraço, tchau, tchau e até amanhã. Valeu, galera. Até mais, gente. Estamos seguindo.